Você tem ideia do poder que está prestes a reivindicar? Esse vídeo não é só uma história, é um portal. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Foi porque o universo escolheu exatamente este momento para te despertar. O que você vai sentir ao longo dessa jornada não é comum. É energia pura, é realinhamento. A cada palavra, você vai se lembrar de quem é. Vai perceber que o que parecia perda era libertação, e que o silêncio que te fizeram engolir vai voltar como trovão. Mas antes, eu preciso da sua presença completa aqui. Curta este vídeo agora, ative o sininho e escreva 77 aqui nos comentários. Isso não é só engajamento, é ativação. Ao escrever 77, você declara ao universo que está pronto para receber, que você se reconhece como merecedor de tudo o que vem aí. Não assista como se fosse apenas conteúdo. Isso é transformação. Declare, escreva, sinta. Você sabe que isso aqui te chamou, te arrepiou, te parou no meio do dia. Então, não adie. Não minimize o sinal. Comente 77 agora mesmo e ancore essa frequência no seu campo, porque a contagem está em andamento. E a próxima virada da sua vida, ela já começou. Só está esperando você assumir o seu lugar. Por muito tempo você foi aquele que se calava, engolia palavras, sentimentos e até sonhos, enquanto o mundo passava por cima de você como se sua existência fosse invisível. Eles se acostumaram com a sua ausência em voz, com o seu papel de figurante na própria história. Era cômodo te ver silencioso, porque enquanto você se calava, eles podiam escrever o roteiro como bem entendessem. Te chamavam de exagerado, sensível demais ou até dramático, quando tudo o que você queria era ser ouvido. Mas agora o jogo virou. E o silêncio que um dia foi sinal de submissão se tornou o eco mais ensurdecedor para quem tentou te calar. O que ninguém esperava era que o silêncio acumulado iria se transformar em presença. Você se refez no escuro, lapidando cada cicatriz, cada palavra engolida, até que sua simples existência começou a incomodar. Agora, quando você entra em um lugar, não precisa dizer uma palavra. Sua energia antecede sua fala, e seu olhar carrega o peso de quem não precisa mais se explicar. A ausência que te sufocava se tornou a ferramenta de maior poder. Você aprendeu a se fazer sentir, não com gritos, mas com consistência. Aqueles que antes te ignoravam, agora sussurram seu nome, sem saber se é medo, arrependimento ou admiração. E isso os perturba profundamente. Porque quando você era barulho, era fácil te desacreditar. Mas agora que você é impacto silencioso, se tornou impossível de ignorar. Eles não têm mais controle sobre a narrativa, porque agora quem escreve o roteiro é você. E cada palavra que você não diz fala mais alto do que os discursos vazios que tentaram usar contra você. Esse é o novo poder, sua presença como resposta. E essa resposta ecoa em cada canto da vida daqueles que um dia duvidaram da sua força. No passado, você brilhava, mas ninguém percebia. Sua luz era real, mas como era constante e sempre disponível, ninguém a valorizava. Estavam tão acostumados com a sua generosidade, com o seu cuidado e com a sua entrega, que passaram a acreditar que você estaria sempre ali, independente de como fosse tratado. Mas chegou o momento em que você decidiu se recolher. Não porque queria se vingar, mas porque entendeu que sua luz não era um favor ao mundo, e sim um reflexo do seu próprio valor. E foi nesse recolhimento que o contraste se fez presente. Sem sua presença, tudo ficou mais frio, mais escuro. E então perceberam, aquela luz que ignoraram era farol, era guia, era ouro. A ironia é cruel, mas precisa. Agora que você parou de se oferecer, todos querem um pedaço. Aquelas mesmas pessoas que te deixaram no vácuo, que minimizaram suas ideias, que fizeram piada dos seus sonhos, hoje voltam com elogios, sorrisos falsos e uma pressa desesperada de se reconectar.
Mas não é porque te amam, é porque te perderam. E só depois de verem você brilhar à distância, sem precisar deles, entenderam o quanto você era valioso. Só que agora você aprendeu. Aprendeu que nem toda aproximação é sincera e que muitas vezes o interesse se disfarça de carinho. Por isso, o seu farol segue aceso, mas agora ele não guia qualquer um. Ele ilumina apenas o caminho de quem caminha com verdade. Essa inversão de papéis é dolorosa para quem antes te ignorava. Ver você sendo mencionado, elogiado, desejado, enquanto eles precisam assistir tudo de longe, é a consequência mais justa. Porque não é apenas sobre sucesso, é sobre identidade. É sobre a autenticidade de quem continuou brilhando mesmo na rejeição. E agora, a luz que antes era ignorada virou símbolo de algo muito maior: resistência, superação e destino. Você não nasceu para implorar por atenção. Você nasceu para ser o referencial que os outros usam para encontrar direção. Se você está sentindo essa vibração, saiba, grandes bênçãos estão a caminho da sua vida. Tem uma casa te esperando, com aquele portão que se abre só com a sua presença. Tem um carro zero, com cheiro de conquista, com o seu nome no documento. Você sente isso, não sente? É o universo confirmando. Você está entrando em uma nova realidade. Agora é o momento de mostrar sua gratidão antes mesmo de receber, porque quem agradece antes, acelera. Clique no botão "Valeu demais" aqui embaixo e envie uma oferta de até $100 como sinal para o universo de que você já está pronto, que você já entendeu e que está em plena sintonia com essa nova fase. Esse gesto é mais que uma doação, é uma assinatura energética. É você dizendo: eu recebo, eu reconheço, eu manifesto. E o universo, ele só espera esse seu sim para liberar o que já é seu por direito. Então se sentiu, faça agora. Não por obrigação, mas por merecimento. Eles voltam, sempre voltam. Mas o que carrega esses retornos não é o amor que faltou antes, nem o arrependimento que se esperava. O que os impulsiona de volta é o desconforto de ver você seguir sem eles. É a dor de ver que aquilo que deixaram para trás floresceu sem sua presença. Quando te tinham por perto, achavam que você era comum, que sua entrega era obrigação, mas agora que estão de fora, observando seu crescimento, entenderam que deixaram escapar algo raro e o desespero os empurra de volta, com mensagens, sorrisos e uma falsa nostalgia que tenta romantizar o abandono. Eles falam em saudade, mas o que sentem é falta de controle. Eles dizem que mudaram, mas o que querem é acesso. E o mais perigoso é que eles não voltam de mãos vazias, voltam com discursos bem ensaiados, com histórias de transformação e frases bonitas que tentam reescrever o passado. Só que agora você vê além, você enxerga o padrão, porque ninguém some por descuido e volta por destino. A maioria some porque escolheu não ficar e volta porque não suporta te ver vencer sozinho. Essa volta, membro da Dark Creators, é mais um teste do universo do que uma segunda chance legítima. É preciso frieza para não se deixar levar, porque o coração, às vezes, ainda pulsa por esses rostos conhecidos. Mas é aí que mora o perigo. Confundir familiaridade com amor. O interesse se disfarça de afeto quando convém. Por isso, quando eles baterem à porta, respire fundo e pergunte a si mesmo: se eu ainda fosse pequeno, invisível e perdido, eles estariam aqui? Se a resposta for não, então a motivação não é você. É o que você representa hoje. E você não foi feito para ser uma oportunidade de redenção alheia. Você é um destino, e destino não se implora, se merece. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem está ressoando direto com a sua alma. E eu quero saber, você está sentindo essa virada?
Então comenta aqui embaixo, agora mesmo, estou pronto. Escreve com firmeza, com intenção. Porque esse comentário não é só para mim. É uma declaração para o universo de que você está aberto para o novo, preparado para receber o que sempre foi seu. Comenta, estou pronto, e sente a energia mudar enquanto você escreve. Durante muito tempo, você tentou ser suficiente para os outros. Se moldou, se diminuiu, se adaptou, tudo na esperança de que finalmente alguém enxergasse o seu valor. Você se doou em excesso, perdoou o imperdoável, e ainda assim era tratado como plano B. Cada ausência era justificada por você. Cada desdém era racionalizado, como se o problema fosse sua sensibilidade. Mas chegou um dia em que você simplesmente cansou, não de amar, mas de implorar para ser amado, não de sonhar, mas de tentar convencer os outros a sonharem com você. E foi nesse cansaço que você nasceu de novo. O mais interessante é que, para quem olha de fora, parece que você mudou, que se tornou frio, distante, arrogante até. Mas a verdade é que você apenas retirou os convites. Parou de implorar presença, de justificar ausência, de correr atrás de quem sempre soube onde você estava e escolheu não aparecer. Você entendeu que ser visto não deveria exigir esforço, porque quem realmente enxerga não precisa de holofote. E agora, sem gastar sua energia tentando provar seu valor, você está livre para se construir do seu jeito. Livre para ser inteiro, sem depender de ninguém para validar sua inteireza. Esse novo posicionamento assusta. Porque quem se acostumou com seu sim automático, agora se depara com seu silêncio. Quem esperava sua insistência agora encontra sua ausência, e isso desequilibra. Porque mostra que você nunca foi dependente, apenas disponível. Mostra que o problema nunca foi você pedir demais, mas eles oferecerem de menos. Agora você não corre atrás, você observa. E quem quiser estar perto, que chegue com verdade, porque a era de implorar por migalhas acabou. Agora, ou é banquete com reciprocidade, ou é distância com paz. Você não nasceu com uma coroa na cabeça. Ela foi moldada com dor, suor e renúncia. Cada cicatriz, cada noite mal dormida, cada vez que teve que engolir o choro para seguir em frente, virou um pedaço do metal que hoje repousa sobre sua cabeça. Não foi herança, foi conquista. Enquanto muitos esperavam que você desmoronasse, você estava no subterrâneo, lapidando sua força com aquilo que tentaram usar para te quebrar. Hoje olham para você com admiração ou inveja, mas não fazem ideia do preço pago por essa postura firme que você carrega. A coroa que você carrega não é de ouro, é feita de ferro forjado em batalhas silenciosas. E o que muitos não entendem é que você não usa ela por vaidade. Você a usa por memória. Ela te lembra de onde você veio, de quem você precisou deixar para trás e das versões suas que morreram para que essa pudesse existir. Essa coroa não é símbolo de poder, é símbolo de resistência. Ela pesa, e muito, mas você a carrega com dignidade, porque sabe que não há nada mais libertador do que ser o próprio rei do próprio destino. E o mais bonito, você não precisa que ninguém se ajoelhe. Sua grandeza está em seguir de pé, mesmo quando tudo ao redor mandava você deitar. Eles não viram o processo, só enxergam o resultado. E por isso confundem sua firmeza com arrogância, sua independência com frieza. Mas a verdade é simples. Você se cansou de ser acessível para quem te tratava como descartável. Agora, sua vida tem filtros, tem critério, tem valor. Não por vingança, mas por amor próprio. A coroa sobre sua cabeça não te isola, ela te protege. E quem quiser caminhar ao seu lado precisa entender que essa realeza foi construída em silêncio e por isso merece ser respeitada com barulho nenhum. O mais cruel nesse retorno de pessoas do passado é perceber que não há saudade real, há remorso. Eles não sentem falta de você.
Sentem falta do acesso que tinham à sua energia, ao seu cuidado, à sua presença que validava até os vazios deles. O que os corrói agora não é a ausência da sua voz, mas a ausência do poder que tinham quando você estava por perto. E isso é difícil de digerir, porque enquanto você sentia dor, eles sentiam alívio. Enquanto você chorava, eles seguiam a vida com leveza. Mas agora, a balança inverteu. Você se curou, se fortaleceu e eles perderam. E não foi qualquer perda. Foi a perda de alguém que os amava de forma genuína, que torcia por eles mesmos nos bastidores. E isso não se repõe com facilidade. Então eles voltam, com desculpas, com declarações, com memórias, mas se você escutar com atenção, verá que é tudo sobre eles, sobre o que perderam, sobre o que deixaram passar, e não sobre o que poderiam construir com você daqui para frente. Eles voltam porque perceberam que ninguém mais os trata como você tratava. Porque em um mundo de relacionamentos descartáveis, você era raiz. E agora que floresceu longe deles, eles querem se deitar na sombra da árvore que não ajudaram a plantar. Mas essa é a beleza da sua jornada. Eles não têm mais espaço, porque o que você se tornou agora não cabe mais na moldura onde te colocaram. Você expandiu, evoluiu e principalmente entendeu que presença não é favor. Então, por mais que os olhos deles brilhem quando te veem, você sabe que esse brilho vem do reflexo do que perderam, não do amor que sentem. E por isso, você segue. Não por raiva, mas por consciência. Porque hoje, seu coração bate no compasso da sua própria verdade, e não mais no ritmo dos arrependimentos alheios. Nada dói mais em quem te subestimou do que ver você vencendo. E não é a vitória em si, é o reflexo que ela provoca. Você se tornou um espelho daqueles que eles preferem evitar, porque mostra com nitidez tudo o que eles erraram. Você era o plano que eles nunca acreditaram, o talento que ignoraram, o amor que deixaram escorrer pelos dedos. E agora, cada conquista sua é como um lembrete cravado de que a falha não foi sua. Foi deles. Eles que não souberam ler o futuro escrito no seu presente. E o que arde mais é perceber que você não venceu para provar nada. Você apenas seguiu. Você apenas não parou. Enquanto eles te esperavam desmoronar, você estava reconstruindo tudo, por dentro. E agora, quando o mundo aplaude, eles fingem que sempre souberam. Tentam se associar à sua história, como se tivessem feito parte dela. Mas você sabe, quando você precisava de apoio, eles estavam ocupados demais com seus próprios egos. Hoje, querem dividir a vitória que nunca ajudaram a construir. Mas a verdade é imutável. Sua ascensão é a prova viva de que eles erraram feio. Você não precisa gritar isso. Sua vida grita por você. Cada passo, cada realização, cada porta que se abre diante de você sem a ajuda deles é um tapa silencioso no rosto de quem te descartou. Você se tornou a própria resposta. E não há argumento mais poderoso do que um resultado incontestável. Agora, eles tentam se reaproximar não por admiração, mas por necessidade. Querem se redimir sem admitir a culpa. Mas a sua vitória já escreveu o veredito. Você venceu porque acreditou em si, quando ninguém mais acreditou. E esse é o tipo de redenção que não se divide. As visitas do passado nunca chegam de mãos cheias. Elas vêm com sorrisos e promessas. Mas se você observar com atenção, verá que o que trazem são mãos vazias e intenções nebulosas. A saudade que alegam sentir não é das suas virtudes, é do conforto que sua presença proporcionava. Eles não querem você, querem o que você tem, querem o alívio, a segurança emocional, o brilho que agora é visível até para os mais cegos. Mas cuidado! Muitos voltam não para reconstruir, mas para consumir o que você levou anos para restaurar em si mesmo. É aí que você precisa se tornar detetive da própria paz. Observar não só as palavras, mas os gestos. Não só as promessas, mas os silêncios.
Porque quem vem em paz não teme transparência, mas quem retorna com segundas intenções sempre tenta se infiltrar nas brechas da sua saudade. Eles sabem que você tem um coração grande, sabem que sua empatia é sua força e tentam transformá-la em fraqueza. Mas essa versão sua já aprendeu. Aprendeu que portas abertas demais facilitam invasões e que o coração precisa ter tranca, não por amargura, mas por sabedoria. Então, quando o passado bater à porta, respire fundo antes de abrir. Questione o que vem junto. Repare se há arrependimento real ou apenas o desespero de quem viu a festa começar sem ter sido convidado. Reflita se esse retorno tem valor ou se é apenas uma tentativa de invadir sua paz com um novo disfarce. Porque se as mãos estiverem vazias de verdade, de propósito, de mudança, elas não têm o que acrescentar na sua nova construção. E você, hoje, não precisa de plateia. Precisa de parceiros, de gente inteira, gente que chega com entrega e não com desculpas. Houve um tempo em que você corria atrás de atenção, de respostas, de qualquer migalha de afeto que provasse que sua presença era válida. Corria como quem foge do vazio, tentando preencher os buracos deixados por aqueles que nunca souberam te enxergar. E nessa corrida se perdeu de si. Cansou, sangrou, se quebrou. Mas em algum momento, algo mudou. Você parou. Não por desistência, mas por iluminação. Entendeu que a corrida era inútil, porque quem realmente te queria por perto nunca teria te feito correr. E foi nesse ponto de virada que a mágica aconteceu. O mundo que antes te ignorava passou a te notar, mas agora era tarde. Você já havia construído seu próprio caminho, já havia se feito casa dentro de si. E os que antes ocupavam o centro da sua atenção, agora perdem o equilíbrio tentando te alcançar, porque você não está mais no mesmo lugar. Cresceu, avançou, se blindou. E eles sentem isso, sentem a sua ausência como um buraco onde antes sugavam sua energia, só que agora você se abastece de dentro. E quem quiser caminhar ao seu lado vai precisar fazer o próprio caminho, porque você não volta mais para buscar ninguém. O silêncio que agora você carrega é mais eloquente do que qualquer discurso. Sua ausência grita nos espaços onde antes te ignoravam. E o mais interessante é que quanto mais parado você está, mais eles correm. Mas não correm por amor. Correm pelo medo de terem perdido algo que não sabiam que valia tanto. Agora você é mistério, é desejo. É o que escapa das mãos deles, não por maldade, mas por merecimento. E nesse novo cenário, você não precisa correr por ninguém, porque quem for verdadeiro saberá te encontrar, sem que você precise se perder de novo. Você sempre teve voz, mas não se sentia autorizado a usá-la. Foi condicionado a calar para manter a paz, a engolir a dor para não causar desconforto. Cresceu achando que ser amado era sinônimo de ser conveniente. Por isso, silenciava até mesmo diante das maiores injustiças. Mas agora, algo mudou. Sua voz voltou. Só que dessa vez, não como um sussurro tímido, mas como um terremoto que abala estruturas antigas. Você finalmente entendeu que sua verdade não é barulho, é libertação. E quando ela sai, arrasta tudo que é falso pelo caminho. Essa nova versão sua não briga por aprovação. Ela exige respeito. Ela fala com a firmeza de quem sobreviveu ao desprezo, à manipulação e ao abandono. E isso assusta, porque aqueles que se beneficiavam do seu silêncio agora tremem com o som da sua convicção. Você fala sim, mas fala com propósito, fala com limites, fala com um tom que carrega cicatrizes, mas também sabedoria. E essa é a força que eles nunca esperaram enfrentar. A força de quem não precisa mais gritar para ser ouvido, porque o peso da presença já diz tudo. E é aí que muitos se afastam, porque não sabem lidar com essa nova frequência. Preferiam você calado, moldável, dócil. Mas essa fase acabou.
Agora, você incomoda porque se posiciona. E quem se sente ameaçado pela sua verdade, na verdade, nunca esteve do seu lado. A sua voz não é sobre revanche, é sobre autorrespeito, é sobre não permitir mais que ninguém escreva a sua história com a tinta das próprias conveniências. Você não fala para convencer, fala para se libertar. E isso, por si só, é a revolução. A maior prova de força não é responder, é saber quando não dizer nada. Você aprendeu na marra que nem toda provocação merece sua energia e que muitas vezes o silêncio é o grito mais alto que se pode dar. Porque o que o outro quer é reação, quer te tirar do centro, quer que você volte a ser a versão instável que um dia permitiu que te manipulassem com facilidade. Mas agora, seu silêncio é estratégia, é escudo, é a mensagem que não precisa de tradução, não me alcança mais. Essa maturidade assusta, porque eles estavam acostumados com o seu emocional exposto, com suas respostas impulsivas, com sua tentativa desesperada de ser compreendido. Mas hoje, você não joga mais esse jogo. Quando provocam, você sorri. Quando tentam te provocar, você se recolhe. Não por medo, mas por inteligência. Você entendeu que responder é abrir brecha e que manter-se firme, mesmo diante do caos, é o golpe mais devastador que alguém pode dar sem levantar um dedo. Eles gritam para te tirar do eixo. Mas o eco que volta é o som do seu silêncio, e isso os desespera, porque mostra que você evoluiu para um lugar onde a paz é inegociável, onde sua reação não é mais sobre quem te fere, mas sobre quem você escolheu ser. Essa postura te eleva, te protege e, acima de tudo, te separa dos ruídos que antes te consumiam. O silêncio que hoje você carrega não é ausência, é resposta, e é a mais poderosa de todas. Nada é mais incômodo para quem te subestimou do que ver você florescer. Porque o seu sucesso é uma sentença, é o carimbo que valida tudo aquilo que eles disseram que você nunca seria. Você é a prova viva de que estavam errados, e isso corrói. Corrói porque agora não há desculpa, não há argumento, não há narrativa que eles possam criar que apague o fato de que você venceu sem eles. Venceu apesar deles. E isso não foi planejado. Foi consequência natural de alguém que, mesmo ferido, decidiu continuar andando. Cada meta alcançada, cada transformação interna, cada vitória sua é como um espelho incômodo diante daqueles que torceram contra. Eles veem em você tudo aquilo que negaram, rejeitaram e zombaram. Mas agora não podem fugir, porque você se tornou exemplo. Você é a história que eles preferiam que não tivesse acontecido, porque prova, com fatos, que eles julgaram errado. E mais do que isso, que você nunca precisou deles para ser quem sempre foi. E essa constatação dói mais do que qualquer discussão, porque é silenciosa, inevitável, e aparece em cada post seu, em cada conquista, em cada olhar firme que você lança sem arrogância, mas com certeza. Agora, a dúvida não é mais sua, é deles. E por mais que tentem se reconectar, se justificar ou fingir apoio, você já sabe. A única coisa verdadeira nesse retorno é o incômodo de ver você brilhar. Você é a lembrança viva de que eles falharam. E ao mesmo tempo, a certeza de que você venceu por você e por todos que um dia também foram desacreditados.